Ao investigarmos o paradoxo do mentiroso, percebemos que ele não é apenas uma frase confusa, mas um ataque direto às estruturas da lógica. A afirmação "eu estou mentindo" cria um ciclo em que verdade e falsidade se anulam mutuamente. Se a frase é verdadeira, então ela é falsa. Se é falsa, então é verdadeira. Esse paradoxo questiona a própria capacidade da linguagem de descrever a realidade de forma coerente. Filósofos como Eubúlides, e séculos depois, pensadores modernos da lógica matemática, mostraram que esse dilema expõe limites profundos nos sistemas formais. Ele revela que, em certos níveis, tentar definir o próprio ato de dizer a verdade gera um conflito lógico sem solução definitiva. Assim, o paradoxo do mentiroso continua como um símbolo da fragilidade da linguagem humana frente à precisão absoluta. Ao analisarmos o paradoxo de Teseu, entramos em uma discussão sobre identidade e continuidade ao longo do tempo. A questão é simples: se cada peça de um navio for substituída por uma nova, em que momento ele deixa de ser o navio original? E mais, se os pedaços antigos forem reunidos para reconstruir um segundo navio, qual dos dois seria o verdadeiro? Esse dilema, estudado desde a antiguidade até a metafísica moderna, mostra que a ideia de identidade não pode depender apenas da matéria, pois tudo muda, desgasta, evolui e se transforma. O paradoxo de Teseu nos obriga a questionar se somos a mesma pessoa que há anos, mesmo com células renovadas, experiências transformadoras e pensamentos diferentes. Ele nos força a encarar a possibilidade de que a essência de algo pode existir além do físico, ou talvez que a essência jamais tenha existido de forma fixa. Ao examinarmos o paradoxo dos gêmeos, entramos no território da física relativística, onde o tempo deixa de ser absoluto. O paradoxo descreve dois irmãos idênticos, um permanece na Terra enquanto o outro viaja pelo espaço em velocidade próxima à da luz. Quando retornam, o viajante está biologicamente mais jovem que o irmão que ficou. O paradoxo, que parece desafiar a lógica cotidiana, é na verdade uma consequência rigorosa da teoria da relatividade de Einstein. Ele demonstra que o tempo não é universal, ele estica, contrai e se distorce dependendo da velocidade e da gravidade. Assim, o paradoxo dos gêmeos revela algo inquietante: não vivemos todos no mesmo ritmo temporal e, em condições extremas, dois futuros podem se mover a velocidades totalmente distintas. Ao explorarmos o paradoxo de Zenão, especialmente o de Aquiles e a tartaruga, somos confrontados com um questionamento profundo sobre o movimento e infinitude. Zenão argumentava que, se antes de alcançar a tartaruga, Aquiles precisa percorrer metade da distância, depois metade da metade, e assim infinitamente, então ele jamais a alcançaria. Embora a matemática moderna tenha resolvido esse impasse através do conceito de séries convergentes, o paradoxo continua desafiando nossa compreensão intuitiva do infinito. Ele nos lembra que, em determinados domínios, o senso comum falha completamente diante das estruturas matemáticas que regem o mundo. Ao adentrarmos o paradoxo do avô, encontramos um conflito clássico das histórias de viagem no tempo. A ideia é simples: se alguém voltasse ao passado e impedisse o próprio avô de ter filhos, essa pessoa jamais nasceria, logo não poderia voltar no tempo para cometer o ato inicial. Esse paradoxo expõe limitações físicas e lógicas em conceitos de causalidade, sugerindo que viagens temporais alteráveis gerariam inconsistências insolúveis. A física moderna propõe soluções teóricas, como linhas temporais múltiplas ou a impossibilidade absoluta de alterar eventos já ocorridos. Cada interpretação reforça a mesma conclusão: o tempo, em sua estrutura fundamental, é muito menos maleável do que nossa imaginação sugere. Ao vermos o paradoxo de Schrödinger, percebemos um choque entre a física quântica e o mundo real. A ideia do gato simultaneamente vivo e morto dentro da caixa não descreve um experimento literal, mas uma crítica à interpretação de Copenhague, que afirma que partículas existem em superposição até serem observadas. Schrödinger demonstrou o absurdo de aplicar essa lógica ao cotidiano. O paradoxo, contudo, acabou se tornando um dos símbolos da própria mecânica quântica, revelando que a realidade, em escalas subatômicas, não segue as regras clássicas. Ele evidencia algo perturbador: a observação não apenas revela o estado do mundo, ela o define. Ao estudarmos o paradoxo da tolerância, formulado por Karl Popper, somos levados ao campo da moral e da filosofia política. O paradoxo afirma que,
Para manter uma sociedade verdadeiramente tolerante, é necessário não tolerar os intolerantes. Caso contrário, a liberdade seria destruída pelos próprios inimigos da liberdade. Esse dilema revela que certos valores não podem existir sem limites e que a busca por harmonia social, se conduzida de forma ingênua, pode resultar na própria ruína da convivência democrática. O paradoxo da tolerância continua atual, especialmente em um mundo onde extremismos encontram espaço para se fortalecer. Ao analisarmos o paradoxo do valor, conhecido como o paradoxo da água e dos diamantes, nos deparamos com uma contradição econômica clássica. Por que algo essencial à vida, como a água, vale tão pouco, enquanto algo supérfluo, como o diamante, é tão valioso? Economistas como Adam Smith utilizaram esse paradoxo para discutir utilidade, escassez e valor marginal. A resolução moderna afirma que o valor não depende apenas da necessidade, mas da percepção de utilidade da última unidade disponível. Assim, o paradoxo do valor expõe que a economia humana não é guiada pelo essencial, mas pela relação entre abundância, desejo e utilidade marginal, um princípio que molda mercados até hoje.